Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Hoje é o nosso segundo dia do seminário de cura interior. Tem algumas pessoas aqui que estão nos visitando hoje. Sejam bem-vindas. Esse lugar não é outro senão a casa de Deus. Nós sentimos assim honrados por vocês estarem aqui conosco. Vendo aqui o meu amigo ali de adolescência, né, o Mário. Seja bem-vindo, tá, Mário? A todos, sejam bem-vindos ao seminário de cura interior. Eu sou o reverendo Roberto Barnabé, sou mestre em teologia, sou psicanalista clínico, sou hipnoterapeuta, ou terapeuta floral. Eu trabalho com a área da mente humana e tenho a minha formação desde 2005 como psicanalista e desde 1985 como teólogo. Eu me sinto feliz por estar aqui, já tem uma maturidade para poder estar ministrando e contribuindo com a igreja. Eu acredito que esse é o tempo que a sociedade vai precisar muito buscar esse conhecimento para enriquecer dentro do núcleo da célula menor da sociedade, que é a família. E principalmente para o ser humano se conhecer à luz das escrituras e também da própria psicologia, para poder ter um crescimento, amadurecimento e capacidade mental para se entender e também entender os outros. A cura interior, ela trata justamente da causa. Não adianta você tratar só o sintoma. O sintoma, ele é a sinalização de alguma coisa que está errada dentro da pessoa. Por isso, a gente vai tratar aqui e cada um vai se analisando. Na verdade, cada um vai se enquadrando, cada um vai se sentindo, permeado com aquilo que nós vamos falar. Eu espero que você esteja aberto, esteja com o seu coração, com a sua mente totalmente aberta para receber esse ensinamento e, a partir daí, você começar a ter novas atitudes que vão contribuir para você e para quem está à sua volta. Isso é muito importante. Hoje já se é sinalizado pela Organização Mundial de Saúde que até 2020 nós vamos crescer no nível desesperador de pessoas com transtorno de ansiedade. A ansiedade, ela mexe com outros transtornos. Então, 20% da população está sendo atingida hoje por esse mal. A gente vai ter um crescimento muito terrível. Hoje nós podemos ver que também o número de suicídio cresceu, pessoas que entram em depressão crônica, número de pessoas que carregam traumas e carregam acidentes, sequelas na alma, pessoas que foram violentadas fisicamente, sexualmente, pessoas que trazem consigo traumas e, infelizmente, não conseguiram se desfazer, porque é realmente uma marca muito terrível na vida de uma pessoa. Então, eu não vou repetir aqui o que eu falei na próxima aula, mas se você quiser, você pode pegar a próxima aula, nós vamos deixar bem à vontade, vou botar depois lá no Facebook. Você pode pegar a aula, você vai entender. Eu dimensionei o ser humano tricotomicamente. Falei a respeito da relação do ser humano com Deus, no espírito, e falei daquilo que o ser humano se relaciona com o que está à sua volta e também com seus desejos a respeito da alma, a psique. Falei a respeito do corpo. Então, eu só estou dando aqui uma orientação para que você não fique perdido. Eu falei a respeito dessas coisas que vêm pegando o indivíduo. O indivíduo, como ser indivisível, ele não pode ser separado, só espiritual, só emocional, só físico. Ele é um indivíduo, ele é uma unidade indivisível. Não tem como você, então, separar a pessoa, viver só no espírito sem ter emoções. É um ser vivente, é um ser que tem desejo, é um ser que sofre, é um ser que sente as coisas. Então, é alma, é psique. E o corpo é justamente aquilo que é o invólucro do ser humano,
aonde recebe também as descargas de problemas não resolvidos na mente que passam para o corpo, né? Hoje se fala muito em doenças psicossomáticas, né? São doenças da mente para o corpo. Psique, somático. Soma, corpo. Psique, mente. Doença da mente que vai para o corpo. E cresce o número de pessoas que procuram solução através dos medicamentos e vão fazer exames, não conseguem enxergar nada, ver nada. Nós vamos falar sobre isso, de doenças hoje que estão manifestando no corpo, que são doenças da mente, e a pessoa não procura resolver esse problema, né? Por isso que a cura interior, quanto mais o ser humano pensa em esquecer, mais ele afunda o problema dentro dele. E quanto mais ele afunda dentro dele, o eu esquece daquilo, mas o inconsciente não esquece. E o problema vai gerando o que nós chamamos de sintomas. A pessoa começa a ter sintomatologias e vai manifestando no corpo. Tem problemas, pessoas que têm alergia crônica, gastrite, e tem problemas de diarreia, problemas de encefaleia, problemas de coceira, problemas de muita taquicardia. E às vezes não tem uma causa orgânica, fisiológica. É um problema emocional que não foi tratado e a gente vai seguir isso aí, tá bom, irmãos? Sintomas da alma doente. Eu falei a respeito do salmista, que ele reclamava de coisas, mas sabia que Deus conhecia ele profundamente. E enquanto ele não resolveu, aquele problema continuou. A cura interior atinge a causa e não o sintoma. É necessário que a pessoa tenha uma vida aberta para tratar. Se você foi maltratado, se você teve uma infância difícil, uma juventude difícil, decepções, traumas, se você não teve assim uma boa educação em relação à parte afetiva dos pais, um bom relacionamento com o pai, com a mãe, você não teve pai, não teve mãe, foi criado com outras pessoas, uma educação diferente, e você, de certa forma, ficou traumatizado, ficou com algum acidente na alma. E com certeza essas coisas, se não foram resolvidas, são um fantasma que persegue a pessoa. Bom, eu quero falar a respeito disso. Você vai descobrir quem é curado interiormente. Eu quero dizer o seguinte: quem é a pessoa resolvida interiormente? É claro que a gente está falando aqui com uma profundidade, mas não é tudo aquilo que é cura interior, que é muito mais profundo. Então, nós separamos aqui algo importante para você descobrir quem é curado interiormente. Você vai saber quem é resolvido interiormente, quem está bem consigo mesmo. Você vai descobrir. Eu quero que você comece a analisar, porque isso faz parte importante do que nós vamos falar pela frente. Nós vamos ver quem é curado interior canta. Vamos ler juntos? Quem é curado interior canta, é feliz, vive em comunhão, suporta oposição, não se alegra com a tristeza de ninguém, não guarda ódio e raiva e etc. Então, você vai descobrir quando a pessoa ela é resolvida interior, que essa pessoa pode chegar em qualquer ambiente que ela sempre demonstrará essas características. Sempre cantando, sempre feliz, sempre trabalhando em equipe, em comunhão. Suporta gente que pensa contrário a ela, pessoas que pensam contrário a ela. Não se alegra com a tristeza de ninguém, não guarda ódio, nem raiva, nem mágoa. É uma pessoa resolvida. Quando você vê uma pessoa sempre assim, você pode dar a mão a essa pessoa e caminhar junto com ela, porque ela é curada interior. Se alguma coisa dessa aí não está acontecendo com você, você tem que começar a pedir realmente ao Espírito Santo para te dar essa cura. Ele vai te curar. Agora, também podemos conhecer quem não é curado interior. Vamos ver? Vamos lá? Quem não é curado interior? Vamos lá, irmãos? Quem não é curado interior só vive... Tudo é difícil.
fala mal. A gente descobre pelas características negativas quem não é curado interior. Ele traz esses sinais. Esses sinais são vistos, são perceptíveis, estão realmente carregados desses males. Pessoas reclamam de tudo, tudo é ruim, nada é bom, a pessoa não consegue se alegrar com nada, é rabugenta, sempre com cara de carranca, né? Tem gente que nunca está feliz. Você olha para ela com a cara de carranca danada, que dá medo. Dá medo. Tem irmãos que a gente tem que olhar e tem que estar à luz do sol, porque se for de noite a gente pensa que é fantasma, assusta. Tem gente que é assim, tudo reclama, tudo é problema e, além disso, sempre destina palavras que acabam envenenando o ambiente, né? Começa a carregar o ambiente com palavras que vão negativando assim qualquer comunhão. O lar fica pesado, a família fica pesada. Você pode ver pessoas que têm esse problema, tem problema com a família, tem problema sim, porque não fala com o cunhado, não fala com fulano, não fala, começa a ter esse problema porque não consegue entender. Se ele está mal, começa também a colocar o ambiente todo pesado. Então a gente tem que se entender. Se você for curado interiormente, o lugar que você estiver também vai ser um lugar abençoado. Vamos ler novamente? Pode voltar aí. Quem não é curado interiormente? Vamos lá, irmãos. Quem não é curado? Quem não é curado interior só vive... Muitas vezes esses sintomas podem aparecer na pessoa e ela não saber, porque ela já se acostumou tanto em ser assim, que ela não é capaz de perceber. Mas eu quero dar uma dica para vocês. Se 1, 2, 3, 4, 5 pessoas falarem que você está assim, pare para rever algumas coisas em sua vida. Eu sei que é muito ruim, irmãos, quando alguém chega e fala assim, sentindo que você está nervoso, estou sentindo que você está falando assim, muito contra as pessoas. Eu sei que é ruim. Estou sentindo que você está sempre magoado, está sempre com ódio. Eu sei que isso é ruim quando uma pessoa ouve. Mas eu vou falar, se 1, 2, 3 pessoas estão falando a mesma coisa, pare e reflita, porque você está sinalizando essas características negativas. Porque às vezes, quem carrega essa carga negativa emocional não sabe que está vivendo assim. Não sabe. Ela precisa, de um insight, precisa se despertar para ver, para tomar posição mental e comportamental. Então a gente vê isso no caso do Salmo 139, que eu não vou citar, que eu falei terça-feira, mas nós vamos avançar. Pode ir passando para mim aí. Nós vamos avançar nos assuntos que tem aqui. Eu só estou dando só uma relembrada. Pode ir passando, pode passar. Aí, volta. O que eu falei anteriormente. Durante a infância, juventude, no casamento, na família, fatos que ocorreram e que marcaram a vida dessas pessoas e marcaram toda a sua história. Eu quero dizer que tem pessoas que tiveram um acidente, tiveram um sofrimento, tiveram um trauma, tiveram um impacto forte emocional, sabe? E se calaram, se fecharam. E isso ficou trancado. Eu vou falar para os irmãos, como o salmista falou, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se envelheceram.
aquilo que ele estava sentindo, que guardou, e guardou, e guardou, aquilo se tornou em sintoma, né? Os seus ossos começaram a enrijecer, um sintoma de inflamação. Ele falou: senti dores nos meus ossos, se envelheceram. Até que ele falou, quando ele falou, isso foi terapêutico. Ele falou daquilo que ele sofreu, daquilo que ele fez, e não mais se calou. Quando ele falou, ele foi curado. Por isso, o próprio salmista diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, verso 10, né? Então ali ele é renovado quando ele começa a fazer a sua análise com Deus. Ele confessa, ele conta a sua história, conta o seu problema. E eu digo que muitas pessoas carregam uma herança de sofrimento, e isso acaba fazendo parte da sua história também, não só psicológica, mas também biológica, neuronal. Tem pessoas que tomam remédios para dormir, tem pessoas que têm problemas seríssimos, mas isso são traumas, são consequências de coisas que elas tentam esquecer, que cada vez mais afundam dentro delas. E elas precisam colocar isso para fora, precisam falar, precisam tratar disso. Mas normalmente, hoje em dia, ninguém tem tempo para escutar ninguém. Você vê até dentro das igrejas, ninguém tem tempo para ouvir ninguém. Nós nos tornamos uma sociedade de pessoas automatizadas. Nós vivemos correndo para um lado para o outro. Hoje se fala mais um pouquinho, se fala pelo WhatsApp, né? Até dentro de casa. Às vezes o filho está no quarto, a mãe está no outro. Ninguém sai do quarto para falar pessoalmente, porque hoje nós não temos mais tempo. Infelizmente, o que acontece? O ser humano é um ser que se forma pela fala. Quando ele não fala, ele se descaracteriza. E esse descaracterizando, sabe o que acontece? Ele vai começar a ter problemas interiores. Hoje, pessoas não sabem conversar. Os jovens de hoje não sabem conversar. Não sabem conversar. Sabe por quê? Desaprenderam. Porque seus pais não falam. Se os pais não falam, os filhos também não falam. Se o casal não conversar, os filhos também não vão conversar. Porque é a repetição. Os filhos são repetições dos pais. O que acontece? Que hoje só se fala pelo WhatsApp. Então as pessoas estão se despersonalizando, não sabem conversar, não tem mais reunião, não tem mais... E o ser humano é feito disso. Então, tem problemas aqui, cada um tem suas histórias, cada um tem os seus casos de conflitos, e cito até, irmãos, casos muito complicados de abuso, até abuso sexual, né? São coisas que a gente às vezes não quer comentar na igreja, mas isso é um assunto também espiritual, né? Mas pode passar, próxima fase. Problemas diversos que promovem enfermidades na alma. A alma, mente, emoções à vontade, fazendo com que as pessoas fiquem travadas na vida. Muitas pessoas que hoje exercem alguma coisa com agressividade, com uma certa rispidez. Tem muita gente que não tem delicadeza, não tem muito cuidado no trato. Pode ter certeza que essas pessoas têm um fundo de sofrimento, ou foram assim abusadas fisicamente, apanharam muito, tiveram uma criação severa, que normalmente, irmãos, desconta em quem não tem nada a ver com sua história. Vou explicar. Por que fazem isso? Porque aquela pulsão está lá dentro, ela precisa sair. Aquilo que ela deveria fazer com quem lhe cometeu aquele mal, não pode mais. E vai fazer com quem? Vai fazer com quem está mais próximo. Por isso a família sofre muito, porque tendo uma pessoa dessa dentro de casa, sempre quem dá mais amor a essa pessoa é que vai sofrer a sua irritação, a sua rabugice, a sua gritaria, a sua fala com grosseria, e muitas vezes até atitudes
de força física, pessoas que partem para a briga. Mas essas pessoas não querem fazer isso porque tem problema com essa pessoa. Ela tem problema com aquele caso que aconteceu que não resolveu. Só que vai descontar com quem está mais perto. Normalmente são os parentes, normalmente são professores, são pessoas que estão dia a dia acompanhando a sua vida, que demonstre afeto, que demonstre carinho. Por que elas fazem isso, pastor? Porque se sentem seguras. Quando alguém da sua família te agride, e assim, é porque sente segura de que você não vai fazer isso com ela. Por isso que ela faz isso. Até pessoas do trabalho, né? Tem pessoas que sofreram lá na infância, aí estão hoje numa empresa, trabalham, e com um amigo do trabalho que fizeram um laço de amizade, acaba descarregando aquela situação de carga, de trauma na pessoa que é sua amiga. Por que ela faz isso? Porque tem confiança nessa pessoa que se tornou um laço de amizade e infelizmente acaba escoando pelo lado errado. Vamos lá, pode passar aí. Problemas emocionais, a pessoa não consegue ter êxito em muitas coisas. É uma situação muito complicada, né? Nos relacionamentos, em qualquer nível, porque mexe com a alma, mexe com a vida interior. Então onde ela anda, o problema vai. O problema não é o ambiente. A gente às vezes não fala isso aqui, quando às vezes tem uma pessoa que é problemática, aí ela fica pulando de igreja em igreja, porque ela acha que é o ambiente que vai resolver, mas ela não enxerga que o problema é dentro dela, é ela que é o problema. Aí vai ver, pula de igreja em igreja, a igreja não presta, o pastor não vale nada, os irmãos são sem vergonha, não sei o quê. Isso é uma projeção, o problema é ela e ela projeta nas pessoas. Alguns sintomas que aparecem na vida das pessoas que sempre vão refletir esse tipo de enfermidade interior na pessoa. Então, cuidado, medo, complexo de inferioridade, mania de perseguição, sentimento de insegurança, falta de reconhecimento, dificuldade de dizer não, dificuldade de assumir sucesso do outro. Foi onde nós paramos terça-feira. Nós já vimos aí alguns sintomas que acarretam nessas pessoas, que acabam sendo vistos, porque são sintomas, sinais sintomáticos, é sinalizado, as pessoas veem. Quando muitas vezes pessoas que vivem assim, acabam acarretando também caguetes, vícios, manias. Tem gente que começa a adquirir certos caguetes. Algumas pessoas, por causa desse sofrimento interior, pode também ser dado ao vício, né? Pode se entregar ao álcool, se entregar à maconha, cocaína, pode se entregar a um vício de jogo para tentar, de alguma forma, fugir dessa cobrança que está interior, que não é resolvida. Isso se chama tentar maquiar o sintoma. Então, quando uma pessoa está debaixo de vícios, o problema todo não é bebedice, o problema é toda a causa da bebedice. Tem uma causa ali, Então, o problema não é resolver o sintoma, é resolver a causa, porque você resolveu a causa, o sintoma desaparece. Então, muitas pessoas estão assim, porque vão beber porque querem esquecer o passado, porque não querem enfrentar o presente, porque não quer ter lembranças ruins, porque não quer se lembrar daquilo que fez sofrer. Aí vão beber bebida alcoólica, vão se entregar à maconha. Normalmente as pessoas que fogem para esse fundo estão querendo fugir de uma realidade. Então a gente está lidando com situações que é muito comum nas nossas relações. Você pode ter um amigo, pode ter um parente, você pode ter até um irmão que tenha esse sintoma. Aí você diz assim, isso é besteira. Eu já ouvi pessoas falar assim, isso é piti. Piti é alguma coisa que diz assim, isso não é nada, está inventando. Então, normalmente quem sofre porque tem um sofrimento e sofre porque não tem um apoio das pessoas mais próximas. Então a gente tem que ter cuidado quando tivermos irmãos, parentes, amigos, pessoas próximas
que sinalizam isso, que a gente vai ver que esses sintomas têm uma causa. E se essa causa não for tratada... Bom, a gente vê aí esse assunto, dificuldade de perdoar. Por que as pessoas não perdoam? Por que as pessoas... Normalmente as pessoas que não perdoam são pessoas que não sabem amar. São pessoas amargas. Pessoas que não conseguem perdoar porque elas não conseguem se amar. Porque quando você se ama, você não pode jamais colocar a sua vida debaixo desse sentimento, que é o sentimento da falta de perdão. Hoje já está sendo discutido na classe médica, científica, algumas coisas em relação ao câncer, porque não existe uma causa biologicamente definida para o câncer. E já chegaram, através de estudos mais próximos, que pessoas que desenvolvem o câncer é pessoas que não conseguem amar, não conseguem perdoar, são pessoas amargas, são pessoas que têm tristeza profunda, né? A angústia é uma tristeza sobre tristeza. Como é uma tristeza? Você ficou triste um dia, 2 dias, 3 dias, tudo bem. Mas se a sua tristeza ela já está 1 mês, 2 meses, então a sua tristeza não é mais tristeza, é uma angústia. Se é uma angústia, ela vai se tornando mais crônica, porque não te dá saída, E normalmente quem desenvolve angústia está perto da deprê, está perto de desfalecimento do eu. A depressão vai engolir essa pessoa. Então, se você não perdoa, você não está se amando, você não tem uma autoestima elevada. Quando a pessoa perdoa, sentindo isso, um bem para ela mesma, é porque ela se ama, ela se autovaloriza, ela sabe que é importante aquilo para ela. Quando você não perdoa, você está fazendo mal para a sua vida. Se a pessoa lhe fez o mal, se a pessoa lhe pregou uma peça, aí tá, ela cometeu isso. E como é que você vai ficar agora tomando esse veneno todos os dias? Porque você tem que se lembrar que não pode gostar dessa pessoa. Você tem que se lembrar que tem que odiar essa pessoa. Na verdade, a pessoa fez o veneno e você toma todos os dias. Quando você, de coração, com sinceridade, pedir assim: a partir de hoje eu quero tirar esse veneno da minha alma, você vai ver que até a tua pele vai melhorar, o brilho da tua pele vai melhorar, o teu cabelo vai melhorar, o teu intestino, tem gente com problema tremendo, vai melhorar, problema de acidez no estômago vai melhorar. Sabe por causa de quê? Porque isso mexe com o nosso sistema endócrino, isso mexe com os nossos hormônios, isso mexe com toda a nossa existência. Quando você não se perdoa, você está se envenenando, você que está morrendo, você que está desfalecendo. O perdão não é só para liberar a pessoa, é para você ser abençoado, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Importante perdoar. Bom, tem atração por relacionamentos afetivos com pessoas complicadas. Pessoas não curadas interiormente sempre procuram problema. Eu nunca vi. Você pode ver alguém da sua casa, alguém que você conhece, você vê que a pessoa complicada sempre está envolvida em casos difíceis. É uma coisa que é atração, é uma coisa que parece que é imã, que persegue. Então, essas pessoas precisam ser ajudadas. E se você tem isso, você pode ter certeza, se as suas relações elas são complicadas, você já sente que isso já está sinalizando com você. Buscando sempre a relação afetiva que cria em casos polêmicos. Então, cuidado, tem alguma coisa aí que está criando isso. Irmãos, eu vou dizer para vocês que nós temos casos de pessoas
que tem necessidade de sofrer para se sentir bem. É o caso do sadomasoquista. A pessoa precisa sofrer para se sentir bem. Não que esse sofrimento venha realizar o eu, mas realize o inconsciente. Porque, de alguma forma, ela aprendeu errado isso. Aí a gente tem muitos casos desses em fetiches, em situações de relações sexuais, onde pessoas precisam sofrer para se sentirem bem. E até muitas vezes o ser humano ser desvalorizado, né? Moralmente, sexualmente e espiritualmente ser desmoralizado, mas é um caso clínico, um caso psiquiátrico que tem que ser tratado. Bom, os sintomas existem e demonstram que a mente não foi o que, irmãos? Vamos ler juntos? Os sintomas existem e demonstram que a mente não foi renovada. Na primeira lição eu explico a respeito da relação do espírito humano com o espírito de Deus, que a salvação é uma coisa e a cura interior é a consequência de uma vida que ela é santificada todos os dias. Então a salvação é ato instantâneo. Mas a santificação é uma ação contínua. E aqui está. Quando a pessoa recebeu a salvação, logo o seu espírito tem que santificar a sua psique, a sua alma. E a gente sabe que isso não é instantâneo, é um processo, né? Vamos ler o texto. Vamos ler juntos, irmãos. Assim que se alguém está em Cristo, bom, Paulo está falando desse trabalho que nós vamos passar, esse processo. Olha, se alguém está em Cristo, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então a gente tem que buscar essa novidade de vida. A gente tem que buscar essa transformação não só no nível do espírito, mas no nível da alma. A transformação da nossa psique. E isso, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz assim: aquele que começou a boa obra é poderoso para completar. Paulo está falando nesse sentido. Essa obra vai ser completada até que a gente chegue na glória diante do Cordeiro de Deus. Mas enquanto não chegarmos, nós estamos em grandes transformações da mente. É importante isso. Pode passar. Vamos ler juntos, irmãos. Muitas áreas. Vamos ler o versículo. Mas a alma e o corpo podem ter sofrido horrores. É aí que nós vamos tratar. Esses problemas nós trazemos para dentro da nova formação do lar. Nós trazemos também para relacionamentos dentro da igreja, no trabalho. É sempre uma bagagem que, infelizmente, se a pessoa não é curada, ela traz e leva esses horrores para onde ela anda. Não tem jeito. Enquanto o sujeito, enquanto o indivíduo não for curado interiormente, ele sempre vai sinalizar essas causas nas relações, na aproximação com as pessoas. É um problema sério. E quando não é tratado, isso pode se tornar, porque de repente pode se tornar uma psicopatia, né? Pode se tornar uma sociopatia, pode se tornar uma doença mais difícil de ser controlada, Pode passar. Pessoas que foram abandonadas
pelo pai quando criança. Se elas não forem amadas, se elas não forem assim aconchegadas, se não houver um recobrimento da personalidade de forma que ela se sinta feliz, essa pessoa vai trazer traumas, vai viver com esses problemas, vai viver e vive mesmo, irmão, e é complicado. Então a gente tem que ter muito cuidado. Tem pessoas que são resolvidas. Eu digo sempre que o maior lugar que tem salvado pessoas é a igreja. A igreja sabe por causa de quê? Pode entrar quem quiser aqui na igreja que vai ser recebido com um aperto de mão, com um abraço, com carinho. Vou orar por você. Mandam uma mensagem, né, lá pelo WhatsApp e sempre com carinho, faz culto na casa da pessoa. Valoriza o ser humano, dá possibilidade para o ser humano se refazer, dá chance ao ser humano. Se a pessoa tem uma deficiência, a gente está sempre lá, não, vamos nos ajuntar, não é isso que a igreja faz? Se tem uma pessoa necessitada, o que a igreja faz? Ela se ajunta para suprir a necessidade da pessoa, não é isso, irmãos? Isso dá oportunidade para a pessoa reconstruir uma nova história. Então isso é chance. E a igreja faz isso, é um papel que o governo não tem ônus nenhum, não tem gasto nenhum. Porque isso nós fazemos pelo nosso esforço, trabalho e amor. Ajudar as pessoas. E vem muita gente assim. Essas pessoas que vieram assim e não foram tratadas, normalmente se tornarão neuróticas e psicóticas. E sempre vão encontrar na igreja uma forma terapêutica, curativa. Irmãos, a igreja desses dias tem que ser igreja terapêutica. A igreja que se preocupa com os... é a igreja terapêutica. A igreja que tem movimentos voltados para o ser humano, para ajudar. É a igreja terapêutica. É importante isso. Nós não podemos transformar a igreja em empresa, em casa de show, em espetáculo. Valorizam o que está acontecendo, mas não valorizam o ser humano. Nós temos que ter cuidado com isso, porque sabemos que aqui é casa de oração, onde há cura. Pode passar. Pessoas que foram abandonadas, pessoas que sofreram injustiça. Isso é muito, muito. Às vezes, até os pais fazem isso, porque faz discriminação com os filhos. Tem pais que às vezes vai corrigir, diz assim, ó, o seu irmão, tá vendo lá? Um exemplo, você é um nada, não presta, não sei o que lá. Então, ali há uma carga afetiva negativa, que o amor que é dado para um, não é dado para o... porque o outro tem defeito. Então, ali a criança, ela se sente injustiçado, o ser humano se sente injustiçado. E, infelizmente, essa pessoa também é candidata a ter esses sintomas de problemas interiores. Problemas interiores. É um caso difícil, mas tem pais que fazem preferências de filhos, né? E vou dizer para os irmãos, tem pais que falam assim, não, eu planejei que viesse uma menina, veio um menino. Então já há uma rejeição. Irmãos, rejeição não é quando nasce, rejeição é na concepção, quando se sabe o sexo. E vou falar para vocês, é caso difícil, porque uma criança quando é rejeitada no ventre, ela sente a rejeição, ela sente essa coisa de foi abandonada, ela sente. Em muitos casos reconhecido agora, né, pela medicina clássica, cartesiana, que crianças que carregam um problema como esse podem se tornar autistas, psicóticas. A classificação hoje do Manual de Transtorno de Doenças Mentais, o CID-10 ou DSM-4, considera um caso próximo à esquizofrenia. Então, assim, há uma injustiça, há tantas coisas, e às vezes até a ausência do pai também. A ausência do pai, né? Porque a criança não foi programada, nasceu e não era para nascer, e os pais brigam por causa disso, discutem sobre isso, e não tem boa relação, porque a criança sente.
A mãe está ligada simbioticamente com a criança, mas as palavras, elas passam pela criança. Então é um problema sério. Outro caso, sofreram perdas. É muito comum pessoas serem feridas e essas feridas não serem curadas por causa das perdas. Perda porque não teve o amor do pai. Perda porque não teve a chance de estudar. Não teve uma chance de viver bem. Perda porque casou e se separou, não teve mais ninguém. Perdas e perdas e perdas. Cada perda dessa é uma perda reconhecida hoje como luto melancólico. Então, uma pessoa pode começar a demonstrar sintomas de tristeza porque faltou isso, e isso que não foi completado sempre vai ser uma suplência. Vou dizer para vocês, sempre vai ser uma cobrança inconsciente que ela não sabe o que fazer. Se ela não sabe o que fazer, ela não tem atitude. Quando não tem atitude, para completar isso que está lá dentro da cachola, dá um sintoma. Qual o sintoma? Tristeza, depressão. Então, e as perdas não vão só por aí. É o filho que não corresponde ao amor, é uma perda. É o desafeto dentro de casa, é uma perda. A perda, ela não é material, ela é afetiva. É a perda do objeto amado, até a perda de alguém querida que morre também, que já é um luto concreto, né? É uma perda. Vamos supor uma perda normal. Qualquer pessoa pode acontecer na vida uma situação dessa. Você está trabalhando bem, tem uma casa boa. Você perdeu o seu trabalho, aí você vai morar numa casa mais simples. Então, se você saiu de uma casa boa para uma casa simples, você teve o quê? Perda. Se você não souber, tua cabecinha não estiver bem para aceitar isso, você vai desenvolver um sintoma. Tem pessoas que não aceitam e vai querer brigar com Deus, vai dizer que o mundo é contra ela, todo mundo conspira contra mim, aí vai só piorando. É saber viver enfrentando as circunstâncias, que a perda faz parte da vida. O ser humano já nasce perdendo. Ser humano, você acha que quando a criança nasce, que chora, por quê? Porque saiu do seu lugar de conforto, não fazia nada. Quando ela nasce, ali ela é obrigada a fazer maior esforço para sobreviver, porque o seu pulmãozinho vai funcionar quando sai do útero da mãe. Então, quando a criança nasce, ela tem a perda do conforto, perda da alimentação, porque ela agora vai ter que se virar para sobreviver. Então, aquele choro é um choro já de perda, de sofrimento, né? De sofrimento. E para completar, né? Ali, logo a criança vai para o peito da mãe, que é uma relação que ela teve no útero, agora vai ter fora do útero. E todo esse processo, que é um processo difícil, não falo pela medicina tradicional, falo pela psicologia psicanalítica, que essa vida que veio ao mundo não sabe de nada, é vazia. E ela vai ter que aprender, e com esse aprendizado, ela vai ter que constituir o seu eu, coisa mais difícil que tem, a sua personalidade. Mas isso é um assunto científico e complicado. Então a perda faz parte da vida. Tem gente que tudo reclama. Se você não aprender a conviver com as perdas quando é criança, quando é pequeno, pode ter certeza, na idade adulta você vai ser uma pessoa neurótica ou psicótica, porque você não vai aceitar, e a vida não tem essa. A vida é assim. Papai, mamãe, não fica bajulando o filho demais não. Hoje tem carne, tem frango. Hoje não tem isso aqui. Perda, quando não tem o que você quer, perda. Mas tem que ensinar, vai ter que comer, é isso que tem hoje. Amém, irmãos? A gente tem que saber a criar os nossos filhos e ensiná-los a conviver também com esse ambiente de perda, porque nem sempre vai ter o que deveria. Então a pessoa tem que aprender a conviver com essas coisas que faltam. Então é perda. Então muitos sofrem porque não aceitam a perda. Digo, não aceitam a perda pelo sentido seguinte, de se entregarem, de achar que o mundo está conspirando contra ela. Eu sou uma porcaria, eu não me mereço, eu não valo nada. E cria aquele quadro, vai trabalhar, vai enfrentar, meu irmão. É assim mesmo. A Bíblia diz, deixa cada dia o seu
Deixa cada dia o seu mal. Hoje está assim, mas amanhã pode não estar. E vamos seguir. Talvez você esteja vivendo hoje com uma perda, não sei qual é essa perda, mas comece a entender. Tem coisas que é assim, um dia está bem, outro dia está mal, um dia vence, outro dia a gente perde, empata, é assim. E dizer, olha, hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou conseguir. Hoje eu não tenho, mas amanhã eu sei que eu posso todas as coisas. Oh, glória a Deus, então você consegue superar a perda. Pode passar, o próximo, sofreram violência. Isso aí é um caso muito comum hoje, está assim, muito explícito, a mídia está batendo muito bem, um papel muito bacana que a mídia tem feito, né? De mulheres são violentadas, de crianças são violentadas, velhos são violentados. Então, a violência, agora a gente vê aí, entre clube, né, entre torcida organizada, violência de toda espécie. Mas quem sofre violência sempre acaba com trauma. Então, tem que buscar ajuda. Irmãos, não tem essa, eu estou só orando. A gente tem que entender uma coisa, quando é do Espírito, é do Espírito. Amém, irmãos? É a primeira lição que eu dei. Mas quando é da alma, você também tem que, junto com o espiritual, ter ajuda para a sua mente. Hoje a gente não pode estar interdisciplinarmente ligado à fé, à teologia, com todas as ciências que fazem o bem para o ser humano. Então, você tem que buscar aquilo que vai fazer bem para você. Nós temos casos já assim vistos na história da igreja por causa de ignorância, pessoas que precisavam fazer um tratamento e não fizeram porque a igreja proibiu. Irmãos deveriam fazer um tratamento de forma permanente, sistemático, e acabaram abandonando porque o pastor falou assim, ó, não pode, aqui você vai ser curado pela fé, pela oração. Então isso é ignorar que o ser humano também é emocional, ele também é físico, nem sempre o problema é espiritual. Entenderam, irmãos? A gente tem que trabalhar e saber ter a mente aberta, porque acaba muitas pessoas sofrendo e foram impedidas de serem tratadas por causa de uma má interpretação da Bíblia, por causa de falta de conhecimento. Então, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em, vamos lá, irmãos, em tudo, espírito, calma. Então, o homem é espírito, alma e corpo. Então tem que somar. Se houver necessidade, você vem para o culto, recebe oração, amém. Mas também, se houver necessidade, você pode se ajudar buscando apoio terapêutico. Muitas pessoas precisam de outro tipo de terapia ocupacional. Precisam desenvolver coisas que desejam, como, eu tenho vontade de fazer esporte, natação, eu tenho vontade de fazer hidroginástica, fazer musculação, tenho vontade de fazer um tipo de esporte radical. Faça aquilo que vai te fazer bem, que vai te ajudar a você se livrar desse peso. Aí, como era a igreja com muito tabu, impedir de pessoas de fazer hidroginástica, de pessoas fazerem outro tipo de esporte, porque não podia nem ir para a praia, né, irmãos? A igreja proibia, meu Deus, ir para a praia. Então tá bom, vamos lá, o próximo passo. Sofreram traumas. O trauma já está entrando numa ordem mais crônica, né? Porque ele começa a mexer com a vida biológica, fisiológica, pessoas que começam a ter dificuldades
para falar, para se relacionar, tem dificuldades para se alimentar, para dormir. Pessoas que sofreram traumas desenvolvem também o transtorno do medo. Tem um medo do conhecido, um medo do desconhecido, o medo do que pode acontecer. Então a gente vê que o problema vai se agravando. Então você vai se analisando, né? É um problema sério. Caso clássico isso de uma pessoa que teve uma violência, ela foi física, ela queria ser sexual, só que a pessoa não concluiu. Mas essa pessoa, depois na fase adulta, se casou e ela teve problema com o marido, porque todas as vezes, quando queria ter um relacionamento íntimo, aquilo que não foi resolvido aflorava. E toda vez que ela tinha essa aproximação com o marido, a ideia era de que ela estava sofrendo aquele abuso físico e sexual. Então, era um problema sério, né? No casamento. Mas por quê? Por causa daquela situação lá de trás, esse trauma que não foi tratado. Normalmente porque isso é vergonhoso, isso é vexamoso, ninguém quer se expor, ninguém quer falar, não pode falar para ninguém. Fica calado, quietinho, não pode falar. Vamos orar. Nossa, ele fica lá dentro. E tá. Aí a pessoa pensa que ela está resolvida. Por isso que nós estamos tratando cura é isso aí. Mas a pessoa nunca tratou aquilo que estava interiorizada nela, por causa do preconceito, né? Preconceito cultural, preconceito religioso, o que os vizinhos vão falar, todo mundo vai saber, não sei o quê. Mas aí, quem é que sofre? É a pessoa. E vou dizer para vocês, irmãos, se isso aconteceu antes dos 7 anos, pior ainda, porque a formação da personalidade é até os 7, 8 anos. Uma pessoa que sofreu antes da formação da personalidade, isso se cristaliza tão fortemente, até nos núcleos dos neurônios, até em termos, sim, da mente, que é complicado. E depois as pessoas vão pedir ajuda, depois de ter passado tantos e tantos anos. Então, se você conhece, se você tem um caso desse, dê atenção, procure orientar, saiba que isso tem consequências seríssimas. Próximo passo, precisamos psicologicamente nos livrar de sobrecargas vamos ler juntos? De novo, vamos lá junto, irmãos, precisamos fica ligado aí, olha só. Jesus estava falando isso para uma multidão de pessoas com problemas. Jesus não estava pregando dentro da igreja, não. Ele estava falando para o povo que não podia ter acesso ao templo, à igreja. Jesus falou para esse povo. Pode passar. Vamos ler? Vinde a mim. Tomai porque vocês viram que a palavra ali é oprimido. Oprimido é justamente quem está em conflito interior. Esse oprimido aí é oprimido pela vida, pelos problemas. Não é demônio, não. Esse oprimido é sofrimento interior da alma. E ele chama essas pessoas, né, para lançarem sobre ele esse fardo, para se livrarem disso, amém? Pode passar o próximo. Vamos ler junto, irmãos. Então tá bom. É que o outro seminário vai entrar na próxima semana.
Vocês viram aqui que há necessidade da pessoa colocar isso para fora, da pessoa falar desse problema, da pessoa tocar nessa causa. A pessoa está sofrendo assim, mas por causa de quê? Qual a razão? Qual a razão? Hoje, muitas pessoas que têm problemas que não conseguem serem vistos organicamente, porque são problemas emocionais, eu vou falar sobre isso. Aquilo que não é visto e não é reconhecido por exame, por clínica médica, é fundo emocional. Fundo emocional. Pessoas desenvolvem várias manias, alergia, tosse, coceira, irritação. Olha a tosse comendo aí, ó. Só falar que ela aparece. Ela aparece. Se falar na tosse, alguém vai tossir aí, ó. Tá com vontade de tossir. Pode tossir, não faz mal não. Então, isso tem um fundo emocional, principalmente alergia. Alergia é uma doença que tem um fundo emocional, irmãos, na maioria dos casos. E a gente tem que se cuidar. Então, na terça-feira, todos assinaram. Eu não sei se eu deixei o papel aqui para assinar. Assinaram? Ótimo. Então, na terça-feira, nós vamos entrar nos sintomas, falando como eles desenvolvem. Aí cada um vai se enquadrando, né? Vamos falar nos sintomas e como eles se desenvolvem. Cada um vai se descobrir, vai se rever. E nós precisamos ser curados interiormente. Precisamos pedir a Deus essa libertação, essa vitória, né? Em nome de Jesus.